Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 62, o objeto de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas com equações polinomiais de segundo grau fatoráveis. Muito bem, então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Então vamos aprender a resolver equações do segundo grau, né, usando a fatoração. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, né, como é uma equação do segundo grau completa. Então, é a que vai ter três termos, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, e isso é igual a zero. Então, acompanhe comigo na tela para uma explicação mais interessante. Muito bem, então, nós vamos resolver equações do segundo grau completa. E aí nós temos uma questão inicial que diz o seguinte: João está projetando um tanque retangular para criar peixes. Ele decidiu que o tanque deveria ter um lado medindo 2x metros e o outro medindo x mais 2 metros. Ele quer que a área total do tanque seja de 70 metros quadrados. Determine as dimensões do tanque. Então, eu tenho que pensar aqui, ó. Se o João quer determinar, né, um tanque retangular, né? Então, vamos pensar aqui que esse tanque vai ter mais ou menos esse formato, né? Então, aqui seria o nosso tanque retangular. E aí, o próprio problema já diz que um lado vai medir 2x e o outro vai medir x mais 2, beleza? E aí, ele pede para a gente determinar o tamanho desse tanque. E aí, eu tenho que lembrar o seguinte, que a área, né, ele fala assim, ó, a área total do tanque é de 70 metros quadrados, ou seja, essa região aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho, eu sei que o total dela é igual a 70 metros quadrados. E aí, tenho que lembrar como que eu calculo a área, né? Como que eu calculo a área de um retângulo. Então, para calcular a área do retângulo, né, a área total do retângulo, ela vai ser exatamente quem? Vai ser o lado C de comprimento vezes a largura, né? Em outros momentos já falaram que era a base vezes a altura, mas a gente pode dizer que vai ser o comprimento vezes a largura. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Então, a área total do tanque retangular é dada, a área é o comprimento vezes a largura. Dado que o comprimento é 2x metros e a largura é x mais 2 metros. Então, e isso tudo vai ter que ser igual a 70 metros quadrados, beleza? Então, ó, a área, 70 metros quadrados, é igual a 2x vezes x mais 2. E aí eu tenho que fazer esse produto, né? Como seria esse produto? Eu vou multiplicar 2x pelo primeiro x e depois 2x por 2. Tudo bem? Então, ficará mais ou menos assim. 70 é igual a 2x ao quadrado e 2 vezes 2x, né, vai ser 4x. Tudo bem? Então, fazendo esse produto aqui, ó, nós podemos organizar essa equação, deixar uma equação do segundo grau completa. Como seria essa equação do segundo grau completa? A equação do segundo grau completa, toda equação do segundo grau completa, ela tem que ter essa característica. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda vez que uma equação
é do segundo grau. Quem determina o grau da equação, professor? É o maior expoente da nossa incógnita, tá bom? Então, nesse caso, 2. Então, toda vez que ela é do segundo grau completa, nós devemos escrever assim, ó. Ax² mais bx mais c. Então, reescrevendo essa equação da área aqui, ó, reescrevendo essa equação da área, o que eu tenho que fazer com esse 70? Eu vou ter que passar ele para o outro lado da equação, né? Então, passando ele para o outro lado, ele vai ficar com o sinal trocado. Então, 2x² mais 4x menos 70 é igual a 0. Se eu observar aqui, ó, eu posso simplificar esses coeficientes, porque todos eles são múltiplos de 2, né? Então, dividindo toda a equação por 2, nós vamos ter x² mais 2x menos 35. E aí, para resolver esse tipo de equação, posso utilizar a fórmula de Bhaskara, mas eu também posso pensar o seguinte, ó, esse termo aqui, ó, que é o termo independente, ele é o resultado do produto de dois números. Então, eu posso utilizar a ideia da soma e do produto. Então, como seria a soma e o produto, professor? Bom, eu começo primeiro pensando nesse termo independente. Então, vou pensar aqui no termo independente. E aí, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte, eu preciso que a multiplicação desses dois números seja igual a menos 35, beleza? E que a soma seja igual a 2. E aí vamos pensar aqui em algumas alternativas, né? Vamos pensar aqui em algumas alternativas. Por exemplo, pode ser menos 1, 35, que o produto dá menos 35. Também pode ser 1 vezes menos 35, beleza? Também eu posso ter quem? Eu posso ter 5, né? Posso ter 5 vezes menos 7, que aqui o resultado dá menos 35. E aqui o resultado vai dar menos 35. Também posso ter, né, esse produto como sendo menos 5 vezes 7. Então, todos vai ser igual a menos 35. Tudo bem? E agora, eu quero que esse produto seja igual a 2, não. Seja igual a menos, essa soma seja igual a menos 2. Onde isso ocorre? Aqui, ó. Aqui vai dar menos 1 mais 35 dá 34 positivo. Menos 1 menos 35 dá menos 34. 5 menos 7, né? 5 menos 7, essa soma aqui vai dar menos 2. E 5 mais 7, menos 5 mais 7, aqui a soma vai ser igual a 2. Tudo bem? Então, os nossos possíveis resultados estão aqui, ó, na terceira linha. 5 e menos 7 seriam os resultados dessa equação. E aí eu posso reescrever essa equação como sendo um produto notável de suas raízes, beleza? Então, ó, 7 mais 35 vezes 5 menos x menos 5, beleza? Porque nesse caso nós temos essa condição, tudo bem? E agora, o que é que eu faço? O que é que eu tenho aqui, ó? Eu estou dizendo, eu transformei esse produto, essa soma, em um produto, beleza? Então, nós sabemos lá, desde o início da multiplicação, que quando eu tenho o produto de dois números é igual a 0 quando? Quando um deles é igual a 0, ou seja, x mais 7 pode ser igual a 0 ou x menos 5 é igual a 0. Nós transformamos aqui, né, a nossa equação em um produto de dois números. E aqui, ó, eu posso concluir o seguinte, que x mais 7 igual a 0, x é igual a menos 7, e x menos 5 igual a 0, nós temos aqui que x é igual a 5. Então,
Como eu estou trabalhando com distância, né, com tamanho, com comprimento, não faz sentido eu ter menos 7 como raiz. Porque menos 7 não pode ser solução de um cálculo de área, porque não existe área negativa, beleza? Então, logo, a única solução válida é x igual a 5, como nós obtivemos lá naquela tabelinha. E aí, ó, substituindo o x por 5, 2 vezes 5 é igual a 10 metros. Então, o comprimento vai ter 10 metros e o outro lado, né, a largura vai ser x mais 2, quanto que vale o x? 5. 5 mais 2, 7. Então, portanto, né, nós temos que a dimensão do tanque lá será essa aqui. Opa, fui muito rápido aqui. Então, nosso tanque, vamos imaginar que ele seja essa aqui, né? Então, a largura vai ser 7 e o comprimento dele vai ser 10. Vamos ver. Se eu multiplicar 7 vezes 10, 70. Ou seja, nós vamos obter aqui 70 metros quadrados, né? Lembrando aqui que a unidade de comprimento é metro quadrado. Isso é uma das formas de resolver. Só que nós vamos trabalhar agora quando a equação do segundo grau é completa e aí eu posso escrever ela como sendo um trinômio perfeito. O que seria um trinômio perfeito? Eu posso utilizar essa ideia, né? A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Da mesma forma, se eu tiver a soma de dois termos ao quadrado, a diferença de dois termos ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, toda vez que a equação do segundo grau, eu posso tentar ver se eu posso escrever como sendo um trinômio perfeito, né? Então, eu vou ter uma soma de 3 termos e eu quero escrever como sendo a soma deles dois ao quadrado, beleza? Dica. Uma dica é sempre suspeitar se o segundo termo, o termo de 2 vezes o primeiro pelo segundo, ele for par. Porque se ele não for par, aí eu já não posso utilizar essa ideia. Então, eu vou sempre observar para ver se o número é par, beleza? Então, vem comigo. Resolva a equação x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. Então, quero resolver usando a ideia do trinômio perfeito. E aí, ó, eu sempre vou olhar aqui para o termo que acompanha o x. Primeira coisa que eu vou observar é se esse número é par. Esse número é par? Sim, 8 é um número par. Então, posso escrever ele usando a ideia lá do trinômio do quadrado, o trinômio perfeito, né? E aí, ó, o que é que eu sei? Vai ser a... Como aqui no meio, o segundo termo, o termo que vem na frente de x é negativo, vai ser menos a menos b ao quadrado. Eu vou querer chegar nesse ponto, tudo bem? E o que é que eu sei que acontece? Vai ficar a ao quadrado mais, na verdade, como é menos, eu vou utilizar menos, 2 vezes ab mais o quadrado do segundo, que é b. Ok? Então, ó, já observei aqui, eu sei que ele é um número par. Beleza. Eu olho agora para o termo independente. O termo independente, ele é um número que tem raiz quadrada? Sim. Então, se ele tem raiz quadrada, então a raiz quadrada dele é um número inteiro? Desculpa. Se o número tem raiz quadrada inteira, então eu posso usar essa ideia do quadrado, né, da diferença de dois termos. Que vai ser quem? 8 vezes, né? Aqui como é 2, ó, 8 dividido por 2 tem que ser quanto? 4. Então vai ficar menos 8 dividido por menos 2, menos 4. Então vai ficar menos 2 vezes 4 vezes x. E aqui, ó, observe que 16 é exatamente esse 4 aqui, ó, ao quadrado. Beleza? Então, 16 é 4 ao quadrado. Opa, então posso escrever aqui utilizando a ideia, porque, ó, menos 2, né?
o A aqui nesse caso está fazendo o papel do x e o B, ó, é o 4. Ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 2 vezes 4 vezes x mais 4 ao quadrado é igual a 0, né? Como eu falei, o A, ó, é o x e o B é o 4. Então, agora eu posso escrever essa equação como sendo quem? X menos 4 ao quadrado. E o que significa um número ao quadrado? Significa que eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Ok, então, menos x menos 4 vezes x menos 4 tem que ser igual a 0. Quando que eu multiplico dois números e esse resultado é 0? Quando um deles é igual a 0. Então, posso pegar aqui, ó, como é a mesma expressão, x menos 4 igual a 0. Então, isolando o x, passo o 4 para o outro lado. Então, a equação tem solução igual a 4. Então, portanto, x é igual a 4. Então, a equação daquela solução é 4. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Nosso segundo exemplo, ele tem aqui essa expressão, ó, que, ao primeiro momento, parece não ser um quadrado perfeito. Porque eu vou olhar aqui o segundo termo, vejo que ele é par. Muito bem. Só que o último termo, ó, ele não tem raiz quadrada inteira. Só que toda vez que eu tenho uma equação e essa equação, todos os coeficientes são múltiplos de um mesmo valor, eu posso dividir essa equação por esse valor que ela não se altera. Então, eu vou dividir todo mundo por 3, ó, porque 3 eu posso dividir por 3, 6 eu posso dividir por 3 e 3 eu posso dividir por 2, ou por 3. Então, o que é que eu vou obter? Eu vou obter essa equação que tem as mesmas soluções da anterior. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Agora, vamos ver se eu consigo escrever essa equação como sendo um quadrado, né? A soma de dois termos ao quadrado. Por que a soma? Porque agora eu vou ter que dividir por 2 positivo. Então, dividindo 2 por 2, eu vou ter 1. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu posso escrever como sendo 2 vezes 1 vezes x. Beleza? E observe aqui, ó, que 1 é a mesma coisa que esse 1 aqui ao quadrado. Então, eu posso muito bem utilizar aqui a regra, né, de a mais b ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O a, nesse caso, será o x, o b, nesse caso, será o 1. Então, reescrevendo essa equação como isso aqui, a mais b ao quadrado, vai ficar quem? X mais 1 ao quadrado igual a 0. Novamente, eu tenho um produto de dois números e esse resultado é igual a 0. Então, o que é que eu sei? Eu sei o seguinte, que um desses dois valores deve ser 0. Lembra que isso aqui está fazendo o papel de um número. Então, x mais 1 é igual a 0. Isolando o x, nós temos que x é igual a menos 1. Tudo bem? Professor, tranquilo. E a pergunta é, quando não for um trinômio perfeito, o que é que eu posso fazer? Aí, nós vamos utilizar uma ideia, né, de um matemático árabe, que é esse nome aqui, que ele utilizou um processo de completar quadrados, né, para resolver a equação do segundo grau, quando ela não pode ser escrita como sendo um trinômio perfeito. Beleza? Então, vamos aqui resolver uma equação. Ó. Olha aqui. Tem uma equação do segundo grau. Observe se o segundo termo é par. Professor, o segundo termo é par. Só que se eu escrever isso aqui, ó, x mais, dividindo por 2, vai ficar 2 vezes 3 vezes x. Só que o 8, ele não é 3 ao quadrado. Então, eu não posso aplicar direto aquela regra. Tudo bem? Então, eu não posso aplicar direto aquela regra, porque o 8, na raiz quadrada dele, não será 3. Então, não posso fazer isso. E aí, professor, o que é que eu faço? Faz o seguinte, eu isolo quem tem x de um lado, quem não tem vai para o outro lado. Beleza?
E aí eu vou utilizar alguns mecanismos matemáticos para transformar isso aqui, ó, em um quadrado perfeito sem alterar o valor da equação. Como que eu posso fazer isso? Para essa equação ser um quadrado perfeito, eu teria que ter 3 ao quadrado. Que é quanto 3 ao quadrado? 9. Então, se eu somar dos dois lados da equação 9, eu vou poder, né, ter um quadrado perfeito. Então, observe que se eu somar 9 no primeiro membro e no segundo membro, né, eu terei um quadrado perfeito. Então, somando 9 aos dois lados da equação, porque se eu somar só de um lado, a equação do outro lado vai ficar alterada. E adicionando aos dois, a igualdade se mantém, beleza? Então vai ficar, ó, x ao quadrado mais 2 vezes 3x mais 9, já começou a aparecer aqui o quadrado perfeito que eu quero, né? Igual a menos 8 mais 9. Menos 8 mais 9, né? Diferença, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então eu vou ficar com a equação x ao quadrado mais 2 vezes 3x mais 9 é igual a 1. E aqui, ó, eu sei que o 9 é exatamente quem? 3 ao quadrado. Beleza? Então, 9 é 3 ao quadrado e 3 ao quadrado é 9. Agora, ó, eu posso reescrever essa equação utilizando a ideia da soma lá, ó. A mais b ao quadrado vai ser quem? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Então vai ficar x mais 3 ao quadrado é igual a 1. E aqui eu vou passar esse quadrado para o outro lado da igualdade, só que ele vai, né, como sendo mais ou menos 1. Então, raiz quadrada de mais ou menos 1. Quanto que é a raiz quadrada de mais ou menos 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, logo, x mais 3 é igual a mais ou menos 1. Ou seja, x mais 3 pode ser igual a 1 ou x mais 3 pode ser igual a menos 1. Se o x mais 3 for igual a 1, o que tem que acontecer? X vai ter que ser igual a quanto? X é igual a 1 menos 3, né, que eu vou passar esse 1 para o outro lado, esse 3 para o outro lado, ele vai com o sinal trocado. Então, 1 menos 3 vai ser igual a menos 2. Tudo bem? Muito bem. E para o x ser igual a menos 1, vou resolver da mesma forma. X mais 3 é igual a menos 1. Vou passar o 3 para o outro lado, vai com o sinal trocado, vai ficar menos 1 menos 3. O x deverá ser igual a menos 4. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Temos aqui novamente, ó, a equação x ao quadrado menos 10x mais 16. Então, já observa o segundo termo. Ó, se eu dividir por menos 2, né? Se eu dividir por 2 aqui, vai ficar como? X vezes menos 2 vezes 5 vezes x mais 16. Só que 16 ao quadrado é 4 ao quadrado. E aí, ó, eu não posso escrever, porque aqui o segundo termo é 5. Então, o que é que eu posso fazer? Né? De novo, utilizando a ideia, né, o princípio aditivo das equações, eu vou fazer o seguinte. Esse 16 aqui, eu vou passar ele para o outro lado da equação, ele vai com sinal negativo. E aí, agora eu tenho o seguinte, x ao quadrado menos 2 vezes 5x é igual a menos 16. Para ficar um quadrado perfeito, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né, 25 no primeiro membro, porque vai ficar como? X ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes x mais 25 é igual a menos 16 mais 25. Então, ó, isso aqui eu já sei que é um quadrado perfeito. É um trinômio perfeito, né? Beleza? Então, se eu somar 25 dos dois lados da equação, a equação se mantém. Ok, e por que o senhor soma exatamente 25? Porque eu quero que seja aqui, ó,
5 ao quadrado. Na anterior, eu queria que fosse 3 ao quadrado, ok? Então, vai ficar 5 ao quadrado é 25, ó. Então, nós já temos aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Do outro lado da igualdade, nós ficamos com menos 16 mais 25, que é igual a quanto? 9. Então, agora eu posso escrever esse quadrado aqui, né, esse trinômio, como a diferença de dois termos ao quadrado. Então, vai ficar x menos 5 ao quadrado é igual a 9. Agora, eu vou passar esse 2 para o outro lado da equação como radical, né? Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. E aí, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho que x menos 5 tem que ser igual a 3, ou, né, x menos 5 tem que ser igual a menos 3. Beleza? Então, ó, resolvendo aqui, passando o 5 para o outro lado da equação, nós vamos ter que x é igual a 3 mais 5, né, porque está menos 5, vai para o outro lado positivo. Vai ficar mais 5. 3 mais 5, 8. Ok. E o próximo termo vai ser quem? X menos 5 é igual a menos 3. E aí, o que é que eu faço? Eu vou passar o 5 para o outro lado da equação. Ele vai mudar o sinal. Então, menos 3 mais 5, x é igual a 2. E se você observar lá na nossa equação principal, x ao quadrado menos 10x mais 16. Se eu substituir os valores de x igual a 2 e de x igual a 8, nós vamos obter o resultado zero. E aí essa sentença é verdadeira. Vamos só verificar aqui, ó. X igual a 2. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 2. Vai ficar 2 ao quadrado, menos 10 vezes 2, mais 16. Correto? Isso aqui deve ser igual a zero. 2 ao quadrado, 4, menos 10 vezes 2, menos 20, mais 16. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ó, 4 mais 16, 20. 20 menos 20, 0 é igual a zero. Então, para x igual a 2, a equação, né, ela é verdadeira. Vamos verificar agora, nós obtivemos lá na tela anterior, x igual a 8. Então, vamos verificar também se ela é solução. Então, x igual a 8 vai ficar 8 ao quadrado menos 10 vezes 8 mais 16. Isso tem que ser igual a zero. 8 ao quadrado é 64 menos 10 vezes 8, 80 mais 16. Isso aqui tem que ser igual a zero. 64 mais 16, 80 menos 80, 0 é igual a zero. Logo, também é solução da equação e vocês podem verificar as anteriores também. Beleza? Então, essa foi a nossa aula, né, de resolução de equação do segundo grau utilizando a fatoração. Posso usar a ideia de completar quadrados ou, né, quando for um trinômio perfeito, eu posso simplesmente lá utilizar a ideia de transformar a soma de três termos em um produto, ou a diferença de dois termos ao quadrado, ou a soma de dois termos ao quadrado. Beleza? Então, essa foi a nossa aula, espero que tenha sido muito interessante para você e até o nosso próximo encontro.